Boa tarde, boa tarde. Acho que eu já estou ao vivo. Estamos esperando aqui a Estela Mares Rezende entrar. Vamos ver se ela já entrou. Hoje o nosso encontro com o autor é com a escritora Estela Mares Rezende. Essa é uma atividade do grupo de pesquisa Englige, Encontros de Literatura Infantil e Juvenil, Ficção, Teorias e Práticas, que é coordenado pela professora Regina Micheli. E Estelinha entrou. Vamos convidá-la. Vamos aceitá-la aqui. Ela está entrando. Eba! Conseguimos. Estamos ao vivo aqui. Que maravilha! Estamos ao vivo! Seja bem-vinda! Muito obrigada, querida Sol Mendonça. Que alegria, minha amiga, que alegria estar aqui com você. Então, esse é o encontro com o autor. E muito obrigada por aceitar nosso convite. Né? Esse é o Englige. A gente está... É o Englige, que são encontros de literatura infantil e juvenil. Ficção, teorias e práticas. Né? E a gente vai começar a entrevista às 5 horas, né? Porque a gente combinou. Isso. Mas enquanto isso, eu vou te apresentar. Eu já posso ir te apresentando. A gente já tem algumas pessoas aqui. Ótimo, maravilha. E aí eu já posso ir te apresentando ou a gente espera mais um pouquinho? Enquanto isso, eu te contar uma boa novidade, que também tem tudo a ver com o nosso encontro. Eu fiquei sabendo hoje que um dos meus livros foi selecionado para o Clube de Leitura da ONU. Ah, que Olha que beleza! maravilha! Já pensou esse livro em chinês, inglês, francês, árabe, russo e espanhol? Maravilha! Esse? A Valentia das Personagens Secundárias. É o último, pela né? Globo. É o último que você lançou. É o meu mais novo. Quer dizer, depois dele ainda tem o Alegria Pura, né? Uhum. O mais novo, realmente, é o Alegria Pura. Deixa eu me mostrá-lo também. É o Alegria Pura, né? Pela Imperial Novo Milênio. Maravilha. Esse é de verdade o mais novo. Mas antes dele foi a Valentia das Personagens Secundárias, que foi selecionado. Muito bom. Aí estou tão feliz. Muito bom. Eu também fico muito feliz. Muito feliz mesmo. Maravilha. Querida, a nossa amizade é tão bonita. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder participar desse projeto tão bonito, né? Para falar sobre literatura, falar sobre estuda sua obra no mestrado também, né? Além do... isso aí eu não posso deixar de falar que você estuda os meus livros, você lê assim minuciosamente, descobre coisas assim que eu nem imaginava, e tem coisas assim, quando você fala, e não é que é mesmo, tem tudo a ver, e a danadinha viu isso, e eu ainda não tinha visto. Ai, que alegria, porque você é além de uma grande escritora, né, tão sensível, tão apaixonada, você é uma estudiosa também da literatura infantil e juvenil, né? Mas essa live aqui é sobre a sua obra, Estela. Não vamos só. Essa live é sobre a sua obra. Eu não posso deixar sobre de dizer. O seu processo de criação, sobre os seus livros. O pessoal já está entrando, olha, a Severina Amorim está aqui, a Sérvia Amorim está aqui falando, ela é do nosso grupo também, algumas outras pessoas do grupo também entraram. Que legal! Eu vou tentar acompanhar, a Karen acabou de entrar também, eu vou esperar a Regina entrar para a gente começar, porque a gente entrou um pouquinho antes, né, da hora que a gente se marcava. Eu fiquei preocupada se eu ia entrar direitinho, porque... Eu ainda estou aprendendo, né, a trabalhar com o Instagram, ainda estou aprendendo. O Instagram.
essa... Olha a minha canequinha esmaltada, ó. Ó a mineiridade aqui, já a Ah, eu partir tô da com uma aqui canequinha. também, com meu cafezinho aqui também, porque boas mineiras têm que tomar os seus cafezinhos. Tem que tomar uns cafezinhos, chazinho, não é mesmo? E que mais? Vamos então, eu vou te apresentar então, porque a gente já está com. Isso, isso. Maravilha. A gente também pode faltam 10 minutinhos, 8 minutinhos, na verdade. A gente pode Eu ler posso ler, um. Se você quiser ler um trecho, você quer ler um trecho eu vou de ler um qual? Porque a gente trechinho, não então, falou de nada ainda desse, hein? da Valentia? Já que, né, que nós acabamos de falar sobre ele, que Sim, foi selecionado pelo Clube de Leitura, aí eu vou ler um eu pedacinho tenho o meu aqui dele, também. que tem tudo a ver também com alguma coisa aí que a gente vai conversar daqui a pouco. Uhum. Então, é um livro que é uma história, né, que fala de uma família que se reúne durante a festa do Rosário, em Dores do Indaiá, né, a minha terra, e lá eles, dois irmãos, filmam, né, e fotografam cada membro da família para desvendar um mistério, né, algo que aconteceu há muitos anos atrás e que será desvendado durante esse encontro da festa do Rosário. Aí acontecem muitas coisas, segredos são revelados, preconceitos são revelados. Aí, para falar um pouquinho da E minha linguagem, né? Da linguagem ele tem uma coisa interessante que são os depoimentos, né? Ele tem uma são depoimentos, isso das... só. É porque cada personagem, toma ali o lugar e exerce, né, a sua voz, exerce o seu espaço e fala sobre o seu olhar, Sim, né? são E vários cada um pontos de entende vista, né? É muito coisas, são vários da, pontos do, de do vista. mesmo da mesma questão ali, né, familiar. Né? A mesma questão, há uma multiplicidade de vozes, de pontos de vista, acerca de uma determinada questão, que é o mistério, né, que envolve, que vai ser revelado só no final, e há também assim a revelação de outras coisas que as pessoas não sabiam, ou adivinhavam, né, imaginavam, mas não tinham certeza. Então, assim, surge muita coisa. Toda família tem seus segredos, né? Seus mistérios, seus Sim, rancores, sim. né? Seus ciúmes. Aí, então, é uma história que trata disso. E interessante que ele entrou, fiquei muito feliz que ele entrou na sessão, né, do Clube de Leitura, na sessão de identidade de gênero. É muito legal porque nessa sessão fala-se sobre a importância das personagens que são relegadas a um segundo plano, como, por exemplo, a mulher, né? Uhum. Então, fala muito sobre a importância da mulher, o papel da mulher. E algumas personagens secundárias aqui deste livro, que realmente têm uma voz importante, são mulheres. Uhum. Como Achei muito acontece legal, na sua obra de uma forma geral, né, também. A de gente uma já forma começou. geral, né, Sol? De uma forma geral, as mulheres têm um papel importante em vários livros, inclusive nos próprios títulos, né, intitulando as obras. Assim. Eu não quero ficar Sim, falando, eu não sei se a gente já está falando, né? Eu não te apresentei ainda. mas Eu tá estou ótimo. esperando. Então, eu vou ler um Só pouquinho, aí em seguida você começa, né? Com a Mas apresentação. Eu vou ler um trecho. acho que a gente pode ler um pedacinho. Faltam só 4 minutinhos. Só estou esperando mesmo a Regina chegar para eu te apresentar. Então tá. Que ela é a Então, coordenadora do grupo, né? E aí alguns colegas também que estão chegando do nosso grupo de pesquisa. São vários pesquisadores que são cerca de 20 alunos, graduandos, mestrandos, doutorandos e egressos também do curso de Letras da UERJ que estudam literatura infantil e juvenil. Então, vários temas diferentes e eu estudo a sua maravilha. obra. Ai, que maravilha. Fico muito feliz em poder participar, ter esse encontro. Então, eu vou ler uma parte que fala sobre a Celina, né? Que é uma personagem muito importante na história. Ela aparece como secundária e vai crescendo. Celina, a mãe da minha mãe, que na rede xadrezinha de vermelho e verde do alpendre, parou de ler, virou e falou. Toda vez que eu leio um livro, lembro da minha vida lá em Belo Horizonte, quando o Mauro foi para Brasília em abril de 1960.
A chamada Capital da Esperança estava sendo inaugurada. Fiquei sozinha com 7 filhos. Trabalhava o dia inteirinho na vida de casa, lavava, cozinhava, mas sempre achava um tempo para ler de noite, depois que os meninos garravam no sono. Eu lia pelo menos umas 50 páginas por noite. Eu lia Cecília Meirelles. Tudo problema de veso, de costume. Não saber dar conta de viver sem ler. Eita, diacho! Desde menina, meus olhos carecem de ver um emaranhado de palavras para desemaranhar um pouco a vida, sabe? Atentei para o olhar da avó Celina. Sempre que falava de livros, seus olhos abarcavam uma felicidade oceânica. Era lindamente perigoso. Parecia que nada mais importava. Eu me agarrava a esse perigo. A minha mãe, a dona Marcela, também tem esse olhar. Tá bom? Eu posso ler mais um pedacinho, tá bom, né? Pode ler mais um pedacinho, pode ler mais um pedacinho. Depois, Então, se você quiser repetir também para onde esse livro foi selecionado, porque tem pessoas novas chegando, quando você acabar, para eu vou a ler gente e saber. eu falo, tá? Tá. Então, mais um pouquinho da voz da Celina. Sabia que a Cecília Meirelles morreu em 1964, exatamente no ano do começo da ditadura no Brasil? Melhor lembrar que ela foi uma excelente professora, além de grande poeta, que ela fundou a primeira biblioteca infantil no Rio de Janeiro e era sócia honorária do Real Gabinete Português de Leitura. Olha só que coisa maravilhosa! Mas a fase Cecília Meirelles foi muito ditosa. Pelo amor da hóstia consagrada, foi uma bondade. Alma do padre, gosto muito de lembrar. Diz que a minha memória é a melhor da família. Mas eu estava te dizendo, com a poesia da Cecília Meirelles, toda noite, eu lembrava do Mauro lá em Brasília. Pensava nele refazendo a vida, enquanto eu tinha os filhos e a casa para cuidar. Foi a Cecília que me deu alento. O lirismo dos livros dela e o que ela dizia sobre o silêncio e a solidão. Eu lia e relia Vaga Música, Mar Absoluto, Metal Rosicler. Gostava também do Romanceiro da Inconfidência. Ficava imaginando a menina Cecília no Rio de Janeiro. O pai morreu antes dela nascer. E a mãe, quando ela não tinha completado 3 anos. Foi criada pela avó, mas dizia que o silêncio e a solidão eram a sua área mágica. Então, eu li um trechinho. A gente lendo o seu livro, a gente ouve a sua voz, né? A sua voz fica na nossa memória, na memória do leitor, em cada livro que você escreveu, não só por conta da linguagem, né, da mineridade, mas pelo seu estilo, pela sua marca, que é muito forte, né, nos seus livros. Então, agora eu vou te apresentar. Tá bom, vou querida. Te apresentar. Quando Estela Maris Rezende tinha 8 anos, eu vou ler a apresentação que eu fiz, né, porque para organizar aqui as ideias. Quando Estela Maris Rezende tinha 8 anos de idade, escreveu um conto de 20 páginas, segundo ela. E o primeiro conto impressionou sua professora, que logo profetizou: Estelinha, você vai ser escritora. A partir daí, a biblioteca passou a ser seu lugar preferido da escola. Estela Maris Rezende se tornou uma escritora com mais de 50 livros publicados para crianças, jovens e adultos. Até hoje, ela foi a única a ganhar o Jabuti do Ano com um livro para crianças e jovens, o romance A Mocinha do Mercado Central, que conquistou também, em 2012, 2 outros jabutis. O primeiro lugar na categoria Infanto-Juvenil, com A Mocinha do Mercado Central também, e o segundo lugar com o romance A Guardiã dos Segredos de Família,
que também já tinha ganho o prêmio Barco a Vapor. Romancista, poeta, dramaturga, atriz, professora, mestre em literatura brasileira pela UNB. Stella Maris Rezende nasceu em Dores do Indaiá, um município mineiro coladinho na Serra da Saudade. Pequenininha ainda se mudou para Belo Horizonte, depois para Brasília e, por fim, para o Rio de Janeiro, onde vive no bairro de Botafogo. Todas essas cidades são personagens de seus livros, com sua arquitetura, seus pequenos comércios, seus habitantes, seus modos de falar, suas merendas, como boa mineira que ela é. Stella saiu de Dores do Indaiá, mas Dores está muito presente em sua obra. Eu chego a considerar Dores do Indaiá uma personagem de seu projeto estético literário. Então, vamos conversar agora sobre o estilo estelar de Stella Maris Rezende. Será que já não passou de 50 livros? Alguém está perguntando aqui. É por volta de 50, né, que você tem falado agora. Já Não. passou, né? Eu não estou mais contando, não, mas já deve ter passado, sim. Então vamos Com falar, certeza. o seu primeiro livro. Tá beirando 60 já. Maravilha. E não para, né? Tá produzindo ainda, mas a gente vai. O seu primeiro Daqui a pouco eu livro vou contar. foi um livro de contos para o, assim, teoricamente para o público adulto, né? Sim. Eu falo teoricamente porque eu vou falar teoricamente e os seus livros são infantis e juvenis também, porque é uma questão importante assim da sua produção literária. E você escreveu esse livro no final dos anos 70. Mas você acabou ficando mais conhecida e acabou ganhando mais prêmios, tendo um público mais amplo de crianças e jovens. Sim. Você escolhe o seu leitor no momento da escrita? Como é a escolha do leitor no seu processo de escrita? Vamos começar pelo leitor. Uhum. Não, eu não previamente não escolho o leitor, não. Eu começo sem saber sobre o que eu vou escrever. Eu nunca sei sobre o que eu vou escrever. Quando eu vou começar, vem uma frase, eu lembro de alguma coisa que alguém disse, aí eu começo a escrever, jogo lá uma frase. Por exemplo, Alegria Pura começou com a pergunta, alegria malsã? Eu gosto muito dessa palavra, né? Então, geralmente, eu sou levada por uma palavra, por uma frase, e a partir daí eu vou construindo a história aos poucos. A história, na verdade, vai se construindo aos poucos, na medida em que eu vou mexendo ali com as palavras. Aí vão surgindo as personagens, aí de repente eu descubro ali uma tensão, né? Uma tensão poética, um drama, um conflito. A história vai deslanchando. Então, eu não sei se eu estou escrevendo para criança, se é para jovem, se é para adulto. Não sei. Há um determinado momento em que eu começo a pensar, eu acho que esse livro é mais para criança. Tem mais ludicidade nele, tem mais brincadeira, tem mais esperança. Assim, algumas coisas que passam pela minha cabeça. Não, esse é mais para jovens, porque tem alguns temas aqui que eu acho que são temas assim interessantes para os jovens, que os jovens conversam sobre isso, eles vivenciam esses problemas, essas polêmicas, por exemplo, né? Não, esse é mais para adulto. Eu acho que esse é para adulto, porque esse assunto está muito complicado, está muito sério. Não que a criança e o jovem não tenham acesso a assuntos sérios e complicados. Eu trabalho com qualquer assunto. Tanto faz para criança, jovem, adulto. Eu não tenho medo, não tenho tabu nenhum em relação ao assunto, nenhum tema. Mas eu acho que o tom é que diz, né, se é para adulto, para criança ou para jovem. Então, há um determinado momento em que eu descubro que aquele tom, mesmo que o assunto seja complicado, polêmico, como é a mocinha do Mercado Central, né, que trata tem o tema do estupro, do suicídio. Ih, já está falando tudo. Já tá. Já está se Não, é só para adiantando. dizer que eu não sei para quem que eu escrevo. Sim. Depois é que eu vou descobrindo as coisas. Sim. Não, pode continuar, pode continuar. É isso, eu descubro que quando a editora fala, Esther, esse seu livro é mais para criança do que para jovem. Mas vários estudiosos, Sol,
me dizem que meus livros são para todas as idades, Sim, que eles atingem qualquer idade. Os adultos gostam muito dos meus livros, né? Que são ditos livros para crianças. Os adultos gostam muito também. E eu acho que o leitor sensível, que tem alguma habilidade, independentemente da idade, literatura é literatura, né? Então, essa questão de infantil, juvenil para adulto é uma coisa mais didática, pedagógica, mas é o leitor que descobre que aquele livro é para ele, né? Tem gente, tem criança que lê 8 ou 10 anos um livro dito complexo e a criança lê e faz a leitura dela, né? Então, eu não me preocupo muito com isso, não. O que eu quero é escrever uma história que, que emocione, que encante, que eu tenha liberdade para trabalhar a sim, minha mineridade, e que eu possa me jogar nas palavras, que as palavras sejam ali a preponderância, né? Porque a literatura é, antes de tudo, linguagem. exatamente. E aí vamos falar de palavra, né, de linguagem, de silêncio também, de entrelinha. E aí eu vou pegar esse seu livro aqui, A Poesia da Primeira Ah, Vez, poesia da primeira vez. que tem uma personagem chamada Pequenininha, e vou ler um trecho que eu separei aqui, pequenininho, muito pequenininho também. Junto com brincar de Maravilha. estátua, Pequenininha adorava brincar de primeira vez. Por exemplo, sempre que ouvia uma palavra pela primeira vez, virava estátua. Aos poucos, essa brincadeira foi virando a preferida. E você é uma apaixonada por palavras novas também, né? É, como, Demais da conta. como é a sua relação com as palavras? E aproveita para falar um pouco dessa personagem, desse livro, como é, como é a relação dessa personagem, né? Conta um pouquinho assim desse livro, que faz parte da trilogia dos livros que, dentre os seus livros, seriam assim considerados mais para crianças Para criança. menores, né? Mas que eles são assim de uma poesia, de uma grandeza que acho que fala muito disso que você falou, né? Os livros são para todos, né? Os seus livros, assim, eu acho. Seus livros não são livros. Enfim, a gente vai falar um pouco depois sobre isso, assim. Mas fala um pouco da poesia da primeira vez. E do seu encanto com as palavras. Você tem muito uma brincadeira de jogar palavras novas, né, para o público pelas redes É, sociais, né, que tem sido um novo canal, assim, é, sim. do escritor com o leitor e com o público. Como é que é isso, assim, com você? Como é que é essa sua coceira de colocar uma palavra nova, ver o que vai dar, e a sua relação com essas palavras? Aham. Antes de começar a falar sobre a pequenininha, eu queria falar o seguinte. Nasci ali juntinho da Serra da Saudade, Minas Gerais, Dores do Indaiá. Meu nome, Estela Mares. Eu sou estrela do mar. Estrela do mar de Minas, minas de mistérios, montanhas de histórias para contar. Eu gosto muito de falar esses versos, justamente por causa da palavra, né? Uhum, O significante e o significado. uhum. Primeiramente, eu me encanto com o significante, o som da palavra, que a pequenininha também se encanta, né? Então, assim, de certa maneira, eu me identifico muito com a pequenininha. E eu sou pequenininha também, né, no tamanho. Então, assim, essa personagem, ela é uma menina que sempre que ela escuta uma palavra pela primeira vez, ela vira estátua. Ela fica petrificada, ela fica encantada com aquele som. Então, a sonoridade das palavras sempre me encantou, desde novinha, né? Desde menininha. E essa pequenininha, ela faz essa brincadeira de virar estátua sempre que ela escuta uma palavra nova. Por exemplo, quando ela escuta a palavra aliás. Depois eu fui me lembrar, Sol, que eu, ao ouvir pela primeira vez a palavra aliás, eu também fiquei encantada. Na hora que eu escrevi, eu não me lembrei disso. Não liguei uma coisa a outra. Depois de muito tempo que eu fui reler, eu lembrei. Ou seja, as nossas personagens são pedaços de nós mesmos, né? E realmente eu me encanto com a palavra, com o significante. E depois eu quero buscar os diferentes significados.
né? Porque uma palavra tem vários significados, dependendo do contexto, dependendo do tom com que você fala a palavra. Então, isso tudo me encanta. E tem a questão do silêncio também, que você mencionou. As entrelinhas, aquilo que fica, né? Aquilo que fica ali subentendido. O não dito, a não palavra, também é muito importante no texto literário. E a pequenininha, ela escuta os pais falando de um problema muito sério. Então, é uma história também que fala de um problema sério na família, um conflito familiar. Sim, Então, tem a brincadeira dela com as palavras e tem também um conflito familiar. sim. E esse conflito vai sendo construído aos poucos. E a brincadeira da pequenininha, eu acho assim que dá força a ela, né? Dá coragem, dá uma alegria e também expande a sua amizade. Os seus colegas acabam tendo um comportamento muito bonito no final da história. Então, assim, fala de amizade, né, da verdadeira amizade, fala de preconceitos, mas tudo isso eu vejo depois que o livro está pronto, né? Eu não me proponho a escrever sobre um determinado tema, não. E, Eu me encanto é com as palavras. e aí, dentro nessa trilogia, a gente tem um outro livro também que tem como tema a palavra. Na verdade, você tem também uma relação muito. A sua literatura tem uma relação, tem uma presença muito, muito grande da oralidade, né? Da palavra, não só das palavras escritas né, e enredadas ali e tecidas ali na literatura, mas também você traz muito a oralidade para todos os seus livros. A Coragem das Coisas Simples também fala dessa atenção que a criança, que o menino, né, o queridinho, ele tem na fala das pessoas, né, das personagens. A mãe dele, né, uma costureira, e a mãe dele recebe as clientes em casa, e cada cliente, cada história, cada personalidade tem ali, ele começa a perceber que cada cliente tem, dentro da sua personalidade, tem um, um tique ali, né, de linguagem, né, uma maneira de falar, e ele começa a se referir às personagens assim. Mas ele também tem ele também carrega ali uma dor, né? Todos os seus personagens. Como é que quem nasce primeiro, assim? O tema ou o personagem ou a história? Olha que pergunta difícil. Eu acho que é a personagem que nasce primeiro. Eu acho que ela que vai se impondo e ela vai determinando, né, o fio condutor, vai se direcionando para um conflito. Eu acho que é a personagem. Eu acho que a palavra vai trazendo a personagem aos poucos. E é uma personagem que eu não sei nada sobre ela por enquanto. Ela está sendo levada pela palavra. E, por exemplo, Imagina, Mágico, né, de A Mocinha do Mercado Central, foi com essas palavras que eu comecei essa história. Aí trouxeram, né, essas palavras, trouxeram a Maria e a Valentina Vitória. Então, em A Coragem das Coisas Simples, o queridinho, né, que é o Arlindo, ele fica atento aos bordões, né? Aquelas frases mais repetidas por cada cliente da mãe dele, né? Porque todos E nós temos os depois na nossos escola bordões. também, né? Ele leva isso para a vida, né? Na escola, ele As fica ouvindo o que professoras, o os professor mais colegas. repete, o que o professor mais repete, o que a professora, o que o colega mais repete, e ele começa a chamar as pessoas pela frase que a pessoa mais repete, né? Então tem a dona Coisa, tem o seu fica à vontade, tem a vamos que vamos, tem, a, aquelas pessoas, por exemplo, tem a professora de geografia, né? Não afasta um milímetro da minha dignidade profissional. Esse é o nome dela. Porque ela fala muito Ah, essa não dá para ser frase. feliz. Não, assim não dá para ser feliz. Então, assim, são frases que nós repetimos, né? Se a gente for pensar nas escolas que estão trabalhando este livro, eles fazem esse trabalho com as crianças, e as crianças trazem as frases, né, que elas mais ouvem em casa, e cada uma fala também sobre a sua frase. Porque todos nós, né? Eu, por exemplo, eu tenho mania de falar, mas tá, né? Larga a mão, bom demais dar conta. Então, eu posso ser a dona bom demais dar conta.
Então, assim, essa. E é interessante, né, Sol? Porque é uma história que tem muito humor, né? Tem a sensibilidade do Arlindo, o queridinho, Uhum. tem o olhar dele, essa generosidade dele, né? De ajudar a mãe. Ele estuda de manhã, à tarde ele ajuda a mãe, ele prega botões, ele observa os clientes, os fregueses, né? Acho que a palavra freguês fica mais de acordo com a história e com a mineiridade, né? Os fregueses da mãe, as freguesas, que vão lá levar seus tecidos para serem costurados. E ele tem generosidade também com os colegas, ele observa cada um. Então, eu me diverti muito escrevendo essa história. E toda a história tem um drama, tem um conflito, tem um problema, porque a nossa vida é assim, né? A nossa vida E a vida das tem crianças também é assim, né? a vida das crianças. Então, Então, a gente não pode poupá-las disso, porque seria poupá-las de viver, né? Poupá-las de ter mais cancha para enfrentar as dificuldades da vida, né? Por meio da literatura, eu acho que é a maneira mais bonita, mais artística, mais humana, mais generosa de fazer com que as crianças e os jovens entendam as dificuldades da vida e saibam lidar com essas dificuldades de uma maneira emocionante, encantadora, que faça rir, que faça refletir, que faça sonhar, que atice a imaginação, o sonho, a coragem de lutar, de revolucionar, de mudar as coisas. Então, a literatura tem essa força, né? Como qualquer arte tem, mas eu acho que a literatura tem uma força bem maior que todas as outras artes, porque é uma conversa mais íntima, né? Com a complexidade da alma humana. e aí vamos falar, você e você, essa sua questão com a literatura, você leva também para dentro dos livros, né? Você, nos anos 80, 70, 80, falava sobre livros na televisão, né? Você fez a Fada Azul e também a Tia Estela, que eram duas personagens, duas figuras na televisão, na TV Cultura de Brasília, num programa em que você falava, em que você lia histórias, conversava sobre livros, falava dos livros mesmo, não só contava as histórias, mas mostrava os livros. E você já contou em uma entrevista que você acredita que essa divulgação assim dos livros foi importante assim para divulgar a literatura para crianças naquela época, né? Até vender livros mesmo, livros serem adotados. Aí queria que você falasse um pouquinho dessa questão, desse trabalho. Foi uma bela experiência só na minha vida, uma bela experiência. Final dos anos 70, início dos anos 80, eu vivi a Fada Estrela Azul, né, no programa Carrossel da TV Brasília, Manchete naquela época, e depois na TV Record, e TV Record, e Cultura também, né, eu era a Tia Estela. Então, assim, eu entrava no carrossel, eu entrava vestida de fada, varinha de condão, né? Então, hoje em dia, eu sou a fada das palavras, né? Mas naquela época eu entrava vestida de azul e era a fada ali com a varinha de condão contando histórias. Foi um trabalho, assim, eu agora, né, analisando, depois de tantos anos, foi muito importante, Sol, porque os livros eram procurados depois que eu lia as histórias, porque eu mostrava a capa do livro, tinha uma câmera que me filmava, né, contando a história, algumas eu lia em voz alta, outras eu contava, e uma outra câmera ia mostrando a capa do livro, mostrando o nome do autor, o nome da editora. Então, esses livros vendiam bastante a partir dessa divulgação que eu fazia no programa Carrossel. Já pensou se as televisões, se os canais, né, de TV fizessem mais esse tipo de trabalho, né, de divulgar literatura, mostrando o livro, lendo trechos dos livros? Seria maravilhoso, porque é uma forma muito poderosa mesmo de divulgar a literatura infantil. E eu contava... E como é que foi isso? Foi uma ideia sua ou você foi convidada? Como é que foi isso? Havia um programa Carrossel e eu assistia, né? Tinha lá uns personagens interessantes. Aí eu pensei, gente, está faltando literatura nesse programa. Você que propôs. Aí a atrevidinha foi lá e apresentou a ideia.
falei com a produtora, falei, olha, eu já tinha 2 livros publicados. Uhum. Eu tinha já publicado Dentro das Lamparinas e um livro para criança de poesias, né, de poemas, o Temporã. Falei, olha, eu sou professora, eu sou escritora, já tenho 2 livros, eu gosto muito de contar histórias, eu gosto muito de ler em voz alta. Por que vocês não criam uma personagem que conte histórias, que fale sobre os livros? Mostrei, falei sobre a minha ideia, e a minha ideia foi aceita. Foi maravilhoso. E o E roteiro aí você que criaram. fazia? Você fazia assim com esse seu jeitinho mineiro? Ou você seguia uma... Você fazia com o seu jeito, Não, como é que era? tudo por minha conta. Essa parte eu ajudei a criar a música, eu fiz os versos. Alguém fez a música, e a melodia, né? E eu fiz os versos. Eu entrava cantando, né? Sou a fada estrela azul, voando nas asas do carrossel, trazendo a alegria de um mundo encantado que nasce da arte a romper o véu. Eu entrava cantando essa música, em seguida eu contava a história ou lia. Uhum. Então, ajudei a criar a personagem, ajudei a criar a roupa. Agora, os textos, os livros, de onde eu tirava as histórias, tudo era decisão minha. Eu tinha essa liberdade, foi muito bacana. Porque eu Legal. tinha essa liberdade. Eu vou contar até esse pedaço. Eu vou deixar esse restinho aqui sem contar, para ver um gostinho de quero mais, as Uhum. crianças quererem ler o livro todo. Então, assim, e houve uma época, Sol, em que a produtora viajou, ela ficou fora do Brasil durante 2 meses. Aí eu cuidei da produção do programa inteiro. Eu fiz o script de tudo, de todas Aí as tascou a personagens. literatura lá, tascou o livro. A minha literatura, aí que teve literatura mesmo, aí que eu falei, eita, é por minha conta? Então vamos que vamos. Ô, Estela, Aí fiz concurso literário, foi uma maravilha. e a literatura é um tema também, os autores de quem você é leitora, que você admira, você costuma também nos seus livros trazer esses autores, esses trechos de livros que você, né, de poemas, por exemplo, o Justamente Porque Sonhávamos, traz um poema inteiro ali, que é como se fosse um jogo também para o leitor, né, desvendar. Traz também trechos de um romance conhecido também, que uma das personagens está lendo. Fala um pouquinho desses livros, desses personagens e dos seus autores, referências, né, preferidos, queridos, das suas leituras um pouco. Como é que você... Então você falou sobre Justamente Porque Sonhávamos, né? Uhum. Um romance também muito cheio de mistério, a história se passa na década de 60, na época da ditadura, né? A cidade ainda vive a época da ditadura. É como se, na verdade, os anos não passaram para essa cidade, Ponta Escura. Então, lá eles estão vivendo ainda sem nenhuma liberdade, há torturas, há muita perseguição política, né? Então, é uma história assim que trata de um tema que me impressiona muito, né? Que me angustia muito, que é a ditadura, que é a tortura, né? Que é a perda da liberdade. E eu trabalho muito com a intertextualidade. Sim, Eu sempre sim. converso com os autores que eu admiro. Converso com Graciliano Ramos, converso com Drummond, converso com a Cecília, com a Clarice Lispector. Eu vou ali entremeando, né, versos, frases deles, e às vezes eles são um mote. Assim. Eu não planejo isso antes, como eu falei. É no decorrer da construção da história aí vem. Por exemplo, justamente porque sonhávamos, de repente veio uma angústia, né? Do Graciliano Ramos. De repente veio o poema do Drummond, e aí surgem outras intertextualidades, outras vozes, porque escrever é conversar com tudo aquilo que já foi escrito. E essa história tem também uma outra paixão interessante, que é a paixão pelo teatro, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Não, podemos já emendar. Essa seria a outra. Mas esse livro também tem uma personagem que está lendo um livro da Lígia Fagundes Telles, né? É a Suzana, é no Justamente Miranda Porque de, Sonhávamos, né? Miranda de Ciranda de Pedra, é. Pedra. Está lendo Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles,
E esse livro também faz parte da história. Então, são esses autores maravilhosos. Eu faço questão, como se diz lá em Minas, faço questão de conversar com eles, porque é, depois é que eu fico pensando, né? É uma maneira interessante, né, de o jovem leitor ter acesso a esses autores. Vamos supor que o leitor, que o jovem, nunca tenha lido a Lígia, né? Ou nunca tenha lido o Graciliano Não, Ramos. e aí E a eu partir de queria falar, eu acho que quem sabe? é legal também se você pudesse falar da sobrinha do poeta, que é uma história que Ah, se passa lá em Dores, né, do Indaiá. é. Os seus personagens, eles estão ou em Dores, ou voltando para Dores, ou, né, ou saindo e voltando. Eles têm uma... Dores Indaiá, né? Minha terra querida. Fala um pouco Oh, Dores Indaiá. dessa personagem que... Então, a sobrinha do poeta se chama Leodegária. Olha que nome mais gostoso, Leodegária. Né? E ela é sobrinha do poeta Emílio Moura, né? Que é um grande poeta lá de Dores. É um poeta assim importantíssimo, maravilhoso. Ele era o melhor amigo do Carlos Drummond de Andrade. Você sabia disso? Sabia, claro. O melhor amigo do Carlos Drummond era o Emílio Moura. Então, esse livro é uma conversa, né? De certa maneira, é uma conversa com o poema A Casa do Emílio Moura, né? O poema A Casa Emílio Moura acaba aparecendo inteirinho neste livro, aparecem versos, né? E no final da história a gente colocou o poema dele inteirinho no final do texto. E depois é que eu vi, né? Uma homenagem ao Emílio Moura. E as personagens são personagens de uma cidade interior, né? Que Dores Indaiá é considerada uma cidade do interior. Mas é uma cidade já imensa, uma cidade grande, já. Mas só que ela conserva, né, aquelas casas antigas, aquele jeito, aquele modo antigo, aquelas comidas gostosas, aqueles biscoitos de queijo, menina de Deus, aqueles biscoitos de queijo deliciosos, né, que ainda são feitos lá. Então, assim, essas personagens, a Leodegária e o Emílio Moura, né? Estão assim entremeando a história tem um assassinato, tem um mistério de uma personagem que a gente só vai descobrir no final quem é, que toda noite, toda madrugada, ele vai para a biblioteca e escreve em alguns livros, né? Porque, na verdade, a personagem principal mesmo do livro, eu acho que é a biblioteca, né? Sim, Essa sim. biblioteca que acaba revolucionando a cidade, Uhum. porque no início do livro, só alguns alunos da Leão de Gária gostam de ler. Sim. E aos poucos, por causa do mistério, toda a cidade passa a gostar de ler. E Então, não, assim, a leitura, a biblioteca revoluciona a cidade e a cidade se torna maior, né? Se torna mais inteligente, mais sensível, mais guerreira, mais aguerrida, por meio das leituras, né? Por meio dos encontros com os escritores. Então, assim, uma história que não planejei que fosse assim, mas aconteceu e, e veja bem, tudo vai para a palavra, né? Para o silêncio, para a entrelinha, o encantamento com a palavra. Aqui há muita oralidade, muita mineiridade, como em todos os meus livros. sim. Então, o falar de cada personagem, né, é muito mineiro. Me fala uma coisa sobre o seu processo criativo. Esse livro, os seus livros, eles são escritos assim de supetão ou há livros seus que você começa, o personagem pula para uma outra história, aquela história vai embora sozinha, depois ele volta para um livro que você já tinha começado anterior. Me fala um pouco do seu processo literário com relação a como você escreve os seus livros, né? Eles são escritos, você começa a sobrinha do poeta e termina, ou você ou tem uma. Não é nem sobre a rotina, a sua rotina como escritora, é uma Entendi. outra questão que eu tenho Entendi. Eu curiosidade. escrevo vários livros ao mesmo tempo. Eu trabalho com um durante uns meses, deixo de lado, trabalho com outro, às vezes semanas, deixo de lado, pego outro texto, né? Então, assim, demoro no mínimo 2 anos para terminar cada livro. A maior parte deles eu levo 8, 10 anos para terminar. Eu publico muito porque eu escrevo muito, escrevo vários ao mesmo tempo.
Então, eu acho isso Isso é importante, muito porque interessante, né? Você falar sobre que você demora 10 anos para escrever um livro, porque ah, muita gente acha que se escreve, né? Que é assim, baixa o livro, se escreve não livro, é assim. não é? A valentia das personagens secundárias, né? 10 anos. Então, assim, é porque eu fiquei trabalhando nele, revendo, reestruturando, mudando uma palavra ou outra, trocando o nome da personagem, porque eu quero dar o melhor de mim. Então, eu não consigo fazer isso rapidamente, né? E também porque eu trabalho com vários. Então, eu gosto de burilar o texto. Essa hora de burilar o texto é uma delícia, porque eu quero que haja assim, aquela palavra que praticamente seja insubstituível, que ela tem uma sonoridade especial. Então, para mim, sol, cada palavra é importante, cada pausa, cada silêncio, cada, cada palavra que é apenas imaginada, né? Aquele que não foi dito também tem muito espaço. Eu quero que o leitor preencha as lacunas do texto. Eu quero que o leitor seja um coautor, que ele faça a história junto comigo. Então, eu deixo espaços para ele. Então, isso leva tempo. Eu nunca tive uma história assim, veio essa história, eu vou escrever. Não é assim. Para mim é um processo de muita angústia e alegria. Muita alegria, mas muita angústia também, porque eu quero que seja uma coisa artística, eu quero fazer literatura. Eu não quero só contar uma história. Uhum. Eu quero contar uma história, claro, mas principalmente eu quero fazer arte literária, eu quero trabalhar com a linguagem. Como eu disse no início, né? A literatura é, antes de tudo, linguagem. Então, esse trabalho com a palavra, essa carpintaria, é isso que me emociona, é isso que me encanta. A história vai surgindo aos poucos. Tanto que eu digo no meu livro, esses livros dentro da gente, né? Que qualquer história pode ser sedutora, depende da maneira como ela for contada, né? Então, o modo de contar é que seduz o leitor. Uma história, por mais simples, por mais banal que seja, se eu te contar de um jeito emocionante, de um jeito encantador, com palavras, né, sonoras, com um tom ali, com uma tensão dramática, de um modo que encante, que emocione, que faça sonhar, que faça refletir, é esse texto que vai encantar, independentemente se a história é simples ou complexa. É um modo de fazer, como em qualquer arte, né? Um modo de trabalhar. Por exemplo, dois artistas, né? Dois atores, vão dizer um mesmo poema, por exemplo. Um pode dizer de maneira fria, seca, apenas lendo. Outro que dê a sua alma ao poema, né? Que leia. Não precisa ser ler, não precisa ler com uma voz impostada, uma coisa artificial, não. É ler com emoção. Ler dando a sua alma, o seu olhar. Isso encanta o leitor. Então, é isso que importa para mim. Agora, você começou a falar mais sobre a sua paixão pelo teatro e pelo cinema, né? E tem várias personagens suas que, que são atrizes, né? Tem uma presença de um ator e de um diretor na Mocinha, assim, que todo mundo já sabe. Aí queria que você falasse um pouco dessas personagens e desse seu envolvimento com teatro e com cinema. E disso dentro É, da... Tem dois eu personagens me assim considero. que eu posso me lembrar, que é a própria Maria mesmo, da Mocinha do Mercado Central, e a Sim, Suzana. sim. A Maria, né? É, Fala sim, um a pouco. Suzana e a Maria. A Suzana e a Maria são, assim, para representar várias outras, porque várias outras também têm paixão por teatro e cinema. Mas para representar todas as outras, a gente pode citar a Maria, né? Que é apaixonada por cinema e por Tem, teatro. Ela vai as Gêmeas da Família. Tem as gêmeas da família também. Em quase todas as histórias tem essa questão do teatro ou do cinema. Mas assim, com mais vigor, tem a mocinha do Mercado Central, né, a Maria, que acaba ela é apaixonada por teatro, depois ela envereda pelo cinema também, porque ela é apaixonada por um ator de cinema, né? Ela assistiu a um filme dele, se encantou. Então ela acaba no final, né? Ela vai trabalhar
com esse ator, talvez, né? Quem sabe, né? Quem ler a história toda vai descobrir. E a Suzana, Justamente Porque Sonhávamos, ela é atriz, e com a arte dela, ela consegue também transformar a cidade. Né? A arte da Suzana também ajuda, né? Também colabora nessa transformação da cidade, que estava ali presa na ditadura, né? Presa na perda da liberdade. Então, a arte é libertadora e é transformadora. Né? Então, essas duas personagens realmente têm tudo a ver com o teatro e o cinema, que são duas paixões que eu tenho. Eu já trabalhei como atriz, né, lá em Brasília, eu já escrevi peças de teatro que fizeram sucesso em Brasília, já atuei, cantei, né, porque eu canto também. Então, eu entrava na peça cantando, e o texto, veja só, a peça Corpo Tenso, Voz Passiva, eu sou autora do texto, eu dirigi a peça, cantava e atuava. Havia vários atores, várias atrizes, mas eu também fazia papel de cantora, de atriz, além de ser a diretora e a autora do texto. Então, essa minha paixão pelo teatro sempre foi muito forte na minha vida. Já pensei em ser atriz mesmo, profissionalmente, assim como eu sou apaixonada pelo cinema. Eu tenho assim, quase certeza, não posso dizer certeza absoluta, mas eu tenho quase certeza de que eu vou ainda participar de um filme, né? Porque é ainda um trabalho muito importante na minha agência, né? Agência RIF, para que um dos meus livros, né? Vire filme. Então, certamente eu vou trabalhar como atriz neste filme. Tenho paixão por isso, mas a minha paixão maior mesmo, a minha vocação é a literatura, né? É o trabalho com a palavra escrita. E a mocinha, agora vamos falar da mocinha. A mocinha ganhou o Prêmio Jabuti de melhor livro para jovem, para crianças e jovens, e também o melhor livro do ano, concorrendo com livros de literatura para adulto. Eu queria te perguntar, a mocinha do Mercado Central, ela trata de temas, né, a gente já falou que na literatura infantil não deve haver censura, obviamente, a nenhum tema, né, pelo fato de que na vida as crianças e os jovens estão sujeitos a emoções e a tudo, né, e a literatura é o melhor suporte, o melhor caminho para se encontrar, né, consigo e com seus próprios sentimentos mas a mocinha, ela trata de aborto, ela trata de suicídio e outros livros seus mesmo, né? De estupro, Aborto, estupro, suicídio. Você acha que a mocinha do Mercado Central é um livro para crianças e jovens? Você considera a mocinha um livro? A mocinha é um livro para crianças e jovens? Eu acho que ele é um livro para pré-adolescentes, adolescentes, jovens e adultos. Né? Para criança pequenininha, não. Mas a partir de 12, 13 anos, sim. O que nós temos de histórias de meninas de 12, às vezes até mais jovens, né? Que passaram por esse problema de violência sexual, né? Então, eu acho assim, as crianças já vivem esse tipo de drama. Então, por que proibir um livro assim para crianças, né, para jovens? Mas eu acho assim que qualquer pré-adolescente ou criança mesmo que já tem habilidade de leitura, que já tenha lido bastante, pode ler A Mocinha do Mercado Central. Ele não é um livro para adultos só, não é só para jovens, não é só para crianças. Eu acho que ele é para todas as idades. Vamos dizer assim, a partir de 10, 11 anos. Para criança muito novinha, não. Mas a partir de 10, 11 anos, sim. Como é que é a sua relação hoje? Uma vez você me contou numa outra conversa nossa que no início da sua trajetória, né, como escritora, alguns escritores falavam: Stella, pega leve na minoridade, porque... como é que é a sua relação hoje com os escritores, mas mais voltado para essa questão dos temas que muitos escritores se queixam, né? De que alguns editores dão tem a figura até do leitor crítico, né? Que fala: olha, isso não... Você não tem medo ou tem medo de perder leitores ou de não ser
bem interpretada, né, principalmente, né, hoje em dia, com essa realidade que a gente vive, um tanto quanto Ai, assustadora, nem me né? conta, nem me fala. Como é que é a sua relação com os editores, com relação à sua escrita e com os seus leitores? Como é essa resposta para você? E como você se sente também escrevendo? Isso impacta em você de alguma forma? Por exemplo, quando eu escrevi A Mocinha do Mercado Central, num determinado momento ali que aconteceu, né, esse drama que eu não sabia que ia acontecer, aconteceu ali o estupro, né? Aí, e ela, a personagem principal, né? Ela é filha dessa situação, dessa violência, né? Ela saiu dessa violência. Então eu me assustei, falei, nossa, que assunto que apareceu aqui, né? Porque, assim, a princípio me parece que não fui eu que trouxe, não. O assunto é que veio. Nossa, o assunto veio, que assunto foi esse? Que eu não tinha imaginado, né? Depois veio o assunto do suicídio da Valentina Vitória Mendes Teixeira Couto, que era tão, né, corajosa, Valentina Vitória. Aí a esse suicídio também, né? Eu fiquei assim preocupada, nossa, mas se surgiu, né? Se surgiu é porque a vida traz Como é que também é a isso. sua relação Então, com os eu não tenho medo personagens, Estela? Sua relação com os hein? personagens, como é que é a sua relação com os seus personagens? Dentro do seu processo criativo, eles ficam conversando, eles conversam com você, Eu sou bem esquizofrênica, eu fico escutando as vozes deles, eu fico escutando as vozes das personagens, e eles conversam comigo de interferem na madrugada, de noite, narrativa ou não? Eles interferem na hein? sua... Quem manda na sua história? Você ou eles? Interferem. Tem hora que eu penso que vai para um lado, aí ela é como se ela dissesse assim: não, 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 senhora. Não é por aí, não. No meu livro, por exemplo, o Sonho Selvagem, né? A personagem planeja lá que ela vai se vingar do menino. Na verdade, ela é apaixonada por ele. Aí, quando eu pensei, né, que ela fosse fazer alguma coisa contra ele, ela vai e pede um beijo para ele. Eu levei o maior susto. Ele se beija, falei, mas como assim? Você não falou? Você não falou que odiava esse menino? Aí eu converso com ela. Agora você pede um beijo, como assim? Aí é como se ela falasse para mim: tudo bem, Estela, você pensou uma coisa, mas eu tenho vida própria, eu quis esse beijo, eu quero mais é namorar, né? Então, isso aí não é brincadeira, não é um chavão. Não. Realmente, a personagem toma as rédeas da história, é ela que vai comandando, ela que vai direcionando, e eu convivo com isso. Eu entro em conflito às vezes, né? Brigo com elas, mas sempre dando, sim, total liberdade para que elas tomem as rédeas da história. Então, eu me deixo levar por elas. Eu acho isso muito bacana. E isso é tão gostoso, né, Sol? Você sabe que é. Você também é escritora maravilhosa. Então, você que é uma delícia essa convivência, essa troca. Porque, como eu disse, né, como o Graciliano Ramos disse, né, eu já repeti aqui, as nossas personagens são pedaços de nós mesmos. Por Então, de exemplo, certa forma, eu estou conversando com uma Estela que reside em mim e que talvez eu desconheça, né? Cada um de nós é uma biblioteca imensa, cheinha de livros, cheinha de mistérios, cheinha de perguntas, né, Sol? queria que você falasse desse livro aqui, ó. Esse livro Ah, o me Demônio do impacta Rio. muito, Demônio do Rio. O Demônio do Rio foi meu primeiro livro por uma grande editora. Esse aqui. A personagem é a Mirinha, né? O Rio é o Rio São Francisco. Aí ela tem a questão assim, depois é que eu fui analisar, né, que ela desde o início, né, ela demonstra assim que é muito feminista, né? Ela luta pela mãe, luta pela vida, ela não quer deixar de viver de jeito nenhum. Ela tem ali um drama, um conflito com a mãe. Ela fala sobre o papel da mulher, né? Que a mulher não deve se submeter às ordens do marido. Ao momento em que ela dialoga com a mãe, né? A mãe fala assim: eu tenho que obedecer, né? Eu tenho que fazer o que ele quer, ele é meu marido. Ela fala: não, mãe,
Essa história tem que acabar, isso não pode ser assim, não. Essa história de que o homem manda e a mulher obedece. Então, essa questão do feminismo, desde as minhas primeiras obras, essa questão aparece. Sim. E o Demônio do Rio foi o meu primeiro livro, que foi ele que me abriu as portas, né, para grandes editoras. E foi um livro assim que me deu muita alegria, porque eu já havia publicado 2 livros, né, independentemente, independentes, né? Independente de editora, eu publiquei sozinha, eu tive que bancar do meu próprio bolso, e foi Dentro das Lamparinas e Temporã. A partir de O Demônio do Rio, eu pensei, não vou mais pagar, não. Agora eu vou querer que alguma editora acredite no meu trabalho. Aí mandei esse texto para várias editoras e um dia uma grande editora, né, que no caso é a Moderna, Uhum. topou lançar este livro e a partir dele aí tudo foi deslanchando, tudo foi se abrindo. Mas assim, com a mocinha do Mercado Central foi que as coisas melhoraram muito mais. Isso era uma das perguntas que eu ia te fazer, assim, qual foi, o que que mudou depois que você ganhou esse prêmio de melhor livro do ano? O que que mudou na sua, Mudou muito, o que que mudou na mudou sua muito. escritora e o que que mudou na relação também com o público? Como escritora, né, eu continuei com o meu trabalho, com o meu projeto estético, né, como eu gosto de falar, eu mantenho meu projeto estético, não abro mão dele, mantenho a mineridade, a paixão pelas palavras, o assunto que vier é bem-vindo, eu não tenho nenhum tabu, não tenho nenhum medo, eu posso levar um susto ali naquela hora, mas deixo rolar, né, deixo que o assunto aconteça. Então, assim, mudou na medida em que eu ganhei mais visibilidade. O livro foi publicado por uma grande editora. Esse livro começou a aparecer nas novelas de televisão, né? Ele apareceu várias vezes. E As Gêmeas da Família também apareceu em novelas. Então, foi um prêmio, o Prêmio Jabuti, que foi inusitado. Foi a primeira vez que um romance para jovens ganhou o Jabuti de um livro do ano. Então, foi também uma vitória para a literatura juvenil. Porque livro para criança já havia ganho, mas para jovem foi a primeira vez. Então, uma conquista também da literatura juvenil. Meus colegas falaram isso para mim também. Estela, nós estamos nos sentindo também premiados, porque foi a primeira vez. Então, assim, aí me deu mais visibilidade, mais alegria e também mais reconhecimento, né, de que eu tenho que continuar nessa linha, de que eu tenho que ser eu mesma, né? Todo autor tem que ser autêntico, né? Tem que ouvir a sua voz, tem que ter a sua voz, não abrir mão dela, do seu olhar sobre o mundo, da sua linguagem, da sua verdade, ainda que precária seja, que cada um diga a sua verdade. Como é que é a sua relação com o leitor? Assim, quem são os seus leitores? Você faz um mapeamento, você tem um mapeamento assim de quem são os seus Eu tenho, leitores? Que idade eles eu tenho têm? alguns De onde eles leitores. são? Você sabe? Você tem uma relação com seus leitores? Eu tenho bate-papos até pelo WhatsApp com alguns leitores. Eu tenho uma linda leitora que eu conheci quando ela tinha 8 anos, a Ana Maísa, e até hoje ela acompanha as minhas lives, ela acompanha os meus lançamentos. Tem o Lucas Figueiredo Silveira, que eu conheci jovenzinho quando eu lancei A Sobrinha do Poeta, já é um grande poeta, está lançando um livro sobre Emílio Moura, sabe? Ele organizou um livro sobre Emílio Moura. Então, assim, tem vários leitores. Eu tenho um fã-clube aqui no Rio, né? Com o Vinícius Vieira, com o Pedro Moura, com a Stephanie, com a Juliana Lofrano, o Daniel Ribeiro. Então, assim, são os comandantes assim desse meu fã-clube. Então, eu converso com os meus leitores pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, né? Porque agora eu também estou entrando no Instagram. Então, eu gosto muito, eu recebia cartas, no tempo das cartas, Sol, eu recebia cartas de muitos leitores do Brasil inteiro, de cidade grande, de cidade do interior. Lá em Brasília eu tenho umas caixas e caixas cheias de cartas dos meus leitores, da época das cartas, né? Agora eu recebo e-mails, recebo mensagens pelo Facebook e me telefonam.
A Ana Maísa, por exemplo, me telefona de vez em quando, a gente troca ideias. Não, Eu converso muito com mas qual é a professores. importância dessa troca sobre os seus livros, sobre as histórias? Qual é a importância para você, assim, da troca com o leitor? Você tem essa Eles questão? falam. Ou você escreve Aham. e joga no mundo e não tem mais uma... Ah, eu escrevo e jogo no mundo. Eu escrevo e jogo no mundo. Aí, quando o leitor se torna meu, né, eles falam que, eu sou sua fã, eu sou seu fã. Quando ele fala que é meu fã, que lê todos os meus livros e quer conversar comigo, interessante, vários dizem, Sol, que eu desperto neles a vontade de prosear, a vontade de conversar. Eles falam isso, que eles sentem vontade de ter uma intimidade maior comigo. Sabe? Aí eu abro para isso, porque eu também gosto de conversar. Embora eu seja muito tímida, muito introspectiva, eu gosto de conversar com os leitores. No teatro, na televisão, eu viro outra pessoa, eu perco toda a minha timidez e interajo ali, né, com a personagem, eu incorporo a personagem. Então, é uma troca bacana, porque também, de vez em quando, eles me falam sobre temas, sobre assuntos, sobre a angústia que eles vivem. Alguns me falam de seus problemas familiares e problemas íntimos. Então, tudo isso serve de material para mim. Não que eu pense assim, eu vou escrever sobre aquilo que a fulana me disse. Não. Uhum. Isso, no decorrer da minha vida, vai surgir num momento ou outro. No momento em que uma palavra ou uma frase conversar com isso que me foi contado. Por exemplo, quando eu estou no metrô, num ônibus, né? Quando eu estou na rua, estava, né? Que agora tem quase 2 anos que eu não saio. Eu ouvia as pessoas falando, então uma frase que eu ouvia iniciava uma história, de repente. Ficava ali gravada na minha memória. Eu anoto também, algumas eu anoto no caderninho. Eu tenho vários caderninhos nas minhas bolsas, né? Os moleskines da vida. Eu anoto aquela frase e, de repente, ela surge numa história. Assim, de repente, é a personagem que vai trazendo as frases, as lembranças. Eu trabalho muito com a memória, né? Com os livros que eu já li. E é uma delícia, aquilo que eu te falei, é angustiante e ao mesmo tempo é uma grande felicidade. É uma felicidade clandestina. Uma Para lembrar da felicidade nossa querida. clandestina, né? Eu tava conversando com você esses dias sobre felicidade clandestina e a terra dos mais belos desejos. E você estava me falando da sua surpresa com relação a essa. Foi uma grande surpresa mesmo, porque você viu uma coisa que eu não havia visto, que eu não havia pensado nisso. Porque a personagem, ela está esperando para ler um livro. O livro está sendo emprestado para vários amigos, vários colegas. Depois é que vai ser emprestado para ela. Então ela fica ali naquela agonia esperando a hora de ela ler o livro, né? Ela fica pensando, como é que o Tarcísio vai... Quando o Tarcísio lê, que o Tarcísio é que vai ler depois dela. Como é que o Tarcísio vai pensar? O que é que ele vai pensar e tal? Então ela fica falando da Martinha, né? Que a Martinha não larga a mão do livro. Então ela fica sonhando com aquele momento em que ela vai ler o livro. E aí você falou que lembrou desse conto maravilhoso da Clarice Lispector, que é a felicidade clandestina, né? Desse namoro que a menina tem. Ela fica adiando, né? Fica adiando o momento de começar a ler o livro, né? De tanto amor, de tanta paixão. É como a gente assim vai comer uma sobremesa muito gostosa, né? Então a gente deixa assim por último aquela sobremesa, e vai adiando um pouquinho para saborear com mais vagar. Então, A Terra dos Mais Belos Desejos é uma história de amor pelos livros. Depois é que eu Mais um vi isso. livro, né? Agora, Que a felicidade traz. clandestina, essa relação com esse livro, foi você que descobriu, sua danadinha. Oi, Estela. E você, assim, já tá caminhando para o final. Mas eu queria que você me falasse o seguinte: você fez mestrado, né, em literatura brasileira, estudou a obra do Graciliano, que você estudou? Foi Graziano Ramos é teatro infantil. foi literatura infantil?
A Terra dos Olha, Meninos, Graciliano Ramos e a literatura infantil. Eu estudei A Terra dos Meninos Terra dos Pelados Meninos e Pelados. Histórias de Alexandre. É, E você eu também foquei tem um nesses dois trabalho livros. com oficinas de literárias, né? Com oficinas para jovens, para crianças. Aí eu queria te perguntar assim, onde você se encontra mais, né? Qual é a Estela que é mais que sente, né? Que fica mais à vontade, que é mais feliz? A Ah, eu escritora, adoro dar. a Aham. que estuda literatura ou a que ensina, né? Que mostra caminhos literários? Adoro estudar a literatura, né? Adoro coordenar essas oficinas, no caso, a minha oficina se chama Letras Mágicas, né? Eu viajei, até 2 anos atrás, eu viajei pelo Brasil todo, dando essa oficina, incentivando a leitura e a escrita, divulgando a literatura infanto-juvenil brasileira. Eu sempre levo vários livros de diversos autores brasileiros, divulgo a nossa literatura por meio da minha oficina. Adoro esse trabalho, adoro ser professora, adoro ser atriz, cantar, adoro teatro, adoro cinema, adoro ler, né? Ler é tudo de maravilhoso. Mas, assim, a hora que eu encontro mesmo com a minha vocação, com a minha paixão, encontro comigo e me divirto mais e converso mais com a humanidade inteira, é quando eu estou escrevendo, é quando eu estou criando. Para mim é o momento mais gostoso, por mais difícil que seja, por mais dificuldades que eu enfrente, é o momento mais feliz, porque criar, né? Criar um mundo, criar um universo simbólico. A literatura é um universo simbólico que fala de toda a humanidade, né? Numa personagem só, a humanidade inteira, né? A todos os medos, a todas as coragens, todas as complexidades, todas as perguntas, né? Escrever é perguntar. Então, essa é a minha vocação maior, é a minha paixão maior. Se me dissessem assim, Estela, disso você não pode abrir mão, eu diria, é de escrever. E enquanto eu estou escrevendo, eu estou lendo. Escrever é ler ao mesmo tempo. Eu estou lendo as personagens, estou lendo o mundo, estou lendo aquilo que eu já li, estou relendo aquilo que eu já li. Escrever e ler caminham juntos, são dois processos que, na verdade, são um processo só, né? Estão interligados. Ler e escrever são um processo só. Estelinha aqui, eu tô vendo aqui perguntas para você, porque tá clarinho para mim, eu não estava conseguindo ver muito, É, mas eu queria ler umas perguntas aqui para você responder das pessoas que claro. participaram, tá? A Se eu não Ge- souber responder, eu falo para você responder, tá? Não, você vai poder responder sim. A Gene é do nosso grupo de pesquisa, do nosso grupo do Enlige, e ela está perguntando o seguinte. Ela está relembrando os temas, né, que a gente falou que você, de vez em quando, aparecem assim nos seus livros, que são temas como suicídio, como o estupro, né, da mocinha. E ela está perguntando, está falando aqui que são temas pouco abordados, assim, né, considerados. Ela bota, eu estou já interpretando a pergunta dela, não. Suicídio, estupro, temas pouco abordados. Como você pensa a mediação do livro A Mocinha do Mercado Central na escola? Como você acha que deve ser feita essa mediação? Né? Como você... Olha, eu acho que qualquer professor apaixonado por literatura, que seja um bom mediador, vai encontrar a maneira de trabalhar esse livro. Lendo alguns trechos, primeiramente, né, encantando os leitores por meio da linguagem, porque aí, quando chegar aquela hora, aquele momento do drama, do assunto que vem, né, que aparece, a criança ou o jovem, ele vai estar preparado, ele vai estar ali munido, né? De generosidade, de carinho, de afeto, né? Os laços de afeto entre o mediador de leitura e os seus leitores, esses laços de afeto abrem caminhos para qualquer tema. A criança, o jovem, nós convivemos com esses temas. Então, a literatura dá conta de tudo isso. O bom texto literário
Não tem medo de assunto nenhum. Veja, a pequena vendedora de fósforos, né? Do Hans Christian Andersen, um tema dramático, tristeza pura. No entanto, é um livro para crianças. Por quê? Porque a linguagem, a maneira como o livro, a história é contada, emociona, entristece, encanta, e ao mesmo tempo mostra a dimensão desse mundo, né? Mostra toda a complexidade desse mundo e, de certa forma, dá cancha para que a criança consiga conviver com esses assuntos tristes. Então, eu acho que o bom mediador de leitura, cada um vai encontrar a forma. Eu, por exemplo, quando professora, né, eu dava aula de português e literatura brasileira, e nas minhas oficinas, o que eu faço é o seguinte: eu leio trechos dos livros. Eu escolho trechos a dedo, determinados trechos que eu sei que aqueles vão tocar, que aqueles vão emocionar. Aí, por meio daquela leitura, daquele trecho, eu posso abrir para qualquer assunto, porque eles vão estar envolvidos pelos laços de afeto, pelo carinho, pelo tom da voz. Então, a literatura é a arte do encontro também, né? Do afeto, desse abraço. Eu abraço cada leitor e falo: esteja aqui comigo, vamos conversar sobre qualquer assunto, estamos juntos, né? Vamos lá. Não tenha medo. E se tiver medo, vamos vencer esse medo. Deus é alegria e coragem, né? Tem uma outra pergunta aqui para você, que eu vou tentar entender. Oba. Vou tentar. É uma pergunta da Eu não consigo ver é uma nada. pergunta da Maísa, eu acho. Ana Maísa? Eu acho que é da Ana Maísa. Leitora querida, olha, eu falei nela, tá vendo? Ela sempre me acompanha nas lives. Ô, Ana Maísa, querida, um beijo pra você, minha linda. Eu a conheço desde quando ela tinha 8 anos, Sol. E já é uma mocinha agora. Sempre foi sua leitora. Beijo pra ela, sempre minha leitora. Ela Ela está divulga também. perguntando o seguinte: Eu não. ela está perguntando se você afirma. Tá encerrando? Ela está perguntando se você afirma que um leitor vive muitas vidas. Ela está perguntando assim, Estela, você afirma que um leitor vive muitas vidas antes de morrer? Ih, gente, deu uma travada aqui. Travou para vocês também? Estelinha travou. Vamos ver se ela volta. Sérgio, me fala aí. Você está... Ah, ela caiu, gente. Deixa eu ver se eu consigo convidar ela de novo para ela se despedir. Agora eu estou conseguindo ler as perguntas. Se vocês quiserem colocar mais alguma pergunta aqui para ela. Porque ela caiu. Aí eu vou ver se ela volta. Será não? Não encerrou não, porque eu estou aqui. Foi ela que caiu. Eu acho que ela deve ter tentado mexer para ver as perguntas também. E aí ela deve ter, entendeu? Ela deve ter, porque quase que eu caí uma hora também que eu fui mexer aqui. Então eu acho que, vamos ver se ela vai voltar. Vou esperar mais um pouquinho, senão estava sendo uma conversa muito boa. A Estela é ótima de papo. Agora tem muito livro, tem muita coisa para falar que não deu para falar nessa uma horinha. É uma pena, assim, mas vocês podiam conhecer os livros dela, quem não conhece. O tempo de uma hora já correu, mas o Instagram agora não corta mais, né, Sérgio? Senão eu teria caído também. Eu tô vendo, esperando para ver se ela volta. Agora ela pode estar. O que pode ter acontecido assim, a bateria dela pode ter acabado, alguma coisa que não tem, que eu não vou ter como chamar ela de volta.
Então, eu vou agradecer, assim, a todo mundo que assistiu. Se vocês quiserem mandar mais alguma... Porque eu acho que depois que eu salvo, vou deixar a live salva, né? Queria agradecer também ao grupo. A Regina, eu vi a Regina aqui em algum momento, mas assim, eu não estava conseguindo mesmo ler os comentários. Tava clarinho, não sei se é porque... Não sei por quê. Acho que ela estava com fundo branco, eu não estava conseguindo ver. Eu vou... Isso, vamos chamar a Estela de novo para uma outra conversa. Você tem uma pergunta, Maísa? Eu não tô, tô esperando para ver se ela volta, mas se ela não voltar agora, sim, eu acho melhor encerrar. Porque eu acho que pode ser que tenha sido alguma coisa no celular dela, né? Na luz, não sei, alguma questão na casa dela mesmo. Isso. Então vamos lá, gente. Obrigada a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. E a gente volta no mês que vem, tem mais live com outro autor. Vou encerrar então para poder salvar. Ai, peraí, gente. Ela voltou. Só para ela se despedir, né? Aqui, ela voltou só para se despedir, gente. Né? Acho que... Ô, Estelle, vamos só nos despedir, então. Eu já estava aqui, vou encerrar. De repente, Não sabia. Desapareci. Não sabia se se ia conseguir voltar. Mas muito obrigada por você ter vindo conversar com a gente, falar da sua obra, falar do seu processo. Eu não respondi a pergunta da Ana Maísa, né? A Ana Maísa, eu não respondi a pergunta dela. Então responde a pergunta dela. Qual foi a pergunta da Ana Maísa? A Ana Maísa perguntou o seguinte: você acha que um leitor ele vive 1000 vidas antes de um leitor? Ele vive 1000 vidas antes de morrer? Foi isso, Maísa, que você perguntou? Porque eu meio que decorei a pergunta, estou fazendo de cabeça. Porque a pergunta está lá. Se o leitor vive 1000 vidas. Se você acha que um leitor, claro, através da literatura, Pergunta linda, né? Que pergunta maravilhosa. Sim, Ana Maísa. Porque você vive, né? Você se identifica com as personagens. Então, você vive 1000 vidas. E cada personagem tem uma fase diferente. Por exemplo, se você leu um livro meu aos 8 anos, e você o relê agora, aos 13, 14, é um outro livro, né? Você convive com outras personagens. Então, sim, o leitor tem essa alegria de viver 1000 vidas por meio, né? Assim como o escritor também tem essa oportunidade de viver 1000 vidas. É um mundo maravilhoso da literatura. E desculpa, viu que eu caí, e o direito, né? Como dizia o Antônio Cândido, e o direito também a viver 1000 vidas, né? O direito a viver 1000 vidas. É verdade, nós temos esse direito. Antes de mais nada, de todo. De imaginar, de sonhar e de se colocar também. Tem a questão da alteridade, né? De se colocar no lugar do outro. Quando você lê uma determinada história, você vive o drama daquela personagem, você pode descobrir uma personagem que tem uma vida completamente diferente da sua, mas você tem alteridade, quer dizer, você se coloca no lugar daquela pessoa e você acaba sendo mais generosa com a humanidade. Por isso que a literatura humaniza, né? A literatura ela tem essa mágica, né? É uma mágica, né? Essa mágica de ser uma conversa com a nossa intimidade, com a nossa complexidade, de nós termos mais amorosidade, mais amor pelas pessoas. Estamos precisando, né, Estelinha? Estamos precisando, né, nesse país, de mais literatura e mais amor. E agora não estou te ouvindo. Está me ouvindo? Então, eu acho que o Instagram tá querendo... Tá me ouvindo agora? Não tá me ouvindo, não?
Não estou ouvindo, Não? mas você está me Você ouvindo? está lendo, não está me ouvindo? Vocês também não estão? Acho melhor, acho que é, Essa internet. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo. Você estamos. está me Tô. ouvindo? Uhum. Ah, que interessante. Ah, então a gente vai ter que se despedir assim. Eu não estou te ouvindo. Essa internet Muito hoje, hein? obrigada por ter. Muito obrigada, minha querida. Eu que agradeço, viu? Eu ouvi você dizendo antes, você me agradeceu antes, então eu que agradeço agora. Muito obrigada pelo convite. Parabéns a esse belo projeto da Enlige. Estamos juntas, minha amiga. Saúde e muitas alegrias para todos nós. Sigamos firmes e fortes. Essa fase difícil vai passar, né? Esse desgoverno terrível vai passar. Virão novos ventos. Vamos sonhar, vamos imaginar que tudo vai melhorar, inclusive nós nos livrarmos desse desgoverno. Exatamente. Um beijo para Exatamente. todos Que assim vocês. seja. E viva a Não sei literatura! se eu... Viva, viva, viva. Um beijo. Muito obrigada, Estelinha. Muito obrigada. Até a próxima. Acho que você pode. Eu não sei te tirar. Como é que eu te tiro?